Alguém tem pauta aí? Já que eu fui o homem da pré-eleição, eu gostaria de fazer uma. Carlos, pode fazer, Paulo. Everaldo, eu queria saber se... boa noite primeiro, né, colega? Tranquilo? Né? Eu estou querendo saber, o dinheiro vindo do exterior, no caso, diretamente dos Estados Unidos, ele está sendo depositado na conta, ele está sendo formação de capital. Esse dinheiro, ele é tributado? O Ana está fino nisso aí. Rapaz, isso aqui é um grupo de estudo, Everaldo. Eu estou com o Adécio Carlos, muito oportunamente, Carlos, essa pergunta sua, que nós vamos botar no balaio aí mais uma dúvida nesse sentido. Bom, aí, no caso do Carlos, esse dinheiro está vindo via oficial lá do exterior para cá. Está vindo via bancária, Banco do Brasil. Tá. Via bancária, Banco do Brasil. Está sendo depositado lá no exterior, cumpridas as obrigações, recolhendo todos os impostos. Então, está aqui no Brasil. Está aqui no Brasil o dinheiro. Tá. Esta pessoa, ele é residente... Só um pouquinho, Ronan. Mas precisa eu fiscalizar para ver se esse dinheiro vem legalmente, se ele está no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, certo, ele está no Banco do Brasil. Não. Na minha concepção, ele mandou o dinheiro para cá, para que eu vou fiscalizar ele lá? Esse dinheiro, ele não vai pagar imposto nenhum aqui. Não, mas o que ele comprar, a pessoa pode comprar os trens, aí a renda do bem que vai tributar exclusivamente. Não, Everaldo, o que eu estou dizendo é isso mesmo. Se ele veio via através bancária, legalmente do Banco do Brasil, ele já disse que veio. Bom, está certinho o dinheiro aqui. Então, o dinheiro está aqui está aqui no Brasil, isso é um bem que ele tem aqui, que está aqui no Brasil. Ele vai fazer o imposto de renda normalmente, informando que não é remessa que está lá no exterior. Hoje ela está no Brasil, que ela veio do exterior para cá, legalmente, e veio através de via bancária. Certo? Cumpriu todas as obrigações pertinentes lá. Então, hoje... Essa é a pergunta não, né, Carlos? Ele não veio para cá. Exatamente, porque, veja bem, e ele está lá, ele não está lá legalmente. Pois é, então é o que eu estou dizendo, ele não está lá, Carlos, mas ele está aqui no Brasil, o banco é aqui, e de lá ele mandou legalmente através do banco e chegou aqui na agência do Banco do Brasil. Exatamente. Então, é um bem dele que está aqui no Brasil legalmente. Pronto. É um bem que está legal, exatamente, está na conta dele. Está na conta dele. Quer dizer, eu vou declarar isso como salário ou como patrimônio? Não, isso é um bem, não é salário. Não é salário é o que ele recebe lá. Né? Isso, exatamente. Mas o dia que ele manda para cá, não é salário. Agora aí, já entrou mais gente aí no grupo, eu quero só, nessa questão do Carlos aí, é o seguinte, tem muitos que mandam dinheiro de lá para cá, que vem na mala, vem no bolso em dólar, e vai juntando aqui. Aí esse dinheiro, quando chega aqui, que ele vai converter esse dinheiro em real, aí é tabela progressiva, é o carnê-leão, em cima desse dinheiro, certo? E conforme... Ana, aonde você vai declarar esse valor que veio de lá para cá, mesmo que seja legal? Ele mora no Brasil. Sim. Onde que coloca bem de direito aí. Quando você bem de direito, concordo, mas vai haver uma variação patrimonial, cara. Não, aí não vai ter que cumprir a obrigação. Ele vai colocar as informações lá no histórico da declaração, no histórico do bem, remessa oriunda do exterior, porém regulamentada, entrada no Brasil, mediante a transação bancária oficial e legal. Pronto. Mas aí era obrigatoriamente de ter um rendimento isento, não? Não, de jeito nenhum. Não é rendimento isento, não. Isso é um bem dele, certo? Aí eu faço a outra pergunta aqui agora, o seguinte, o cidadão, ele tem um dinheiro que ele mandou da Irlanda, a mesma questão do Carlos, mandou da Irlanda para o banco aqui no Brasil, veio na conta dele, eu pergunto a todos aí, está na conta dele aqui no Brasil, só porque esse dinheiro, ou melhor, ele está lá no exterior, na Irlanda, não veio para o banco, não veio ainda para cá, mas é um bem que ele tem lá no exterior. Esse é um bem que está lá no exterior. Eu sei que nós temos que fazer a conversão da moeda estrangeira no dólar americano para depois entrar aqui no Brasil como real, a declaração do imposto de renda. O que os senhores podem falar a respeito disso aí? Quem tem o conhecimento, que eu estou com dúvida aqui, é o seguinte, é nessa conversão.
que essa conversão ela é feita do dólar 31 de dezembro. Ronan, primeiro Oi. nós vamos ver o negócio do Carlos. Ah, tá. Peraí, não respondeu, ficou claro, não ficou claro. Ficou claro aí? Porque é o seguinte, lá na declaração do imposto de renda tem um local para a gente lançar dinheiro do exterior e é tributado. Pois é, mas ué. dinheiro não é do exterior, ele está aqui no Brasil. Ele não É, está lá no exterior, ele está aqui no Brasil. A fonte de renda dele é lá fora. Mas e aí, como é que eu vou declarar para ele? Não, a fonte de renda dele era fora, mas esse dinheiro entrou aqui, ele já deixou de ser salário para ele. Esse é meu entendimento, deixa os colegas fazerem. Exatamente, porque agora a dúvida é o seguinte: eu vou lançar como salário lá no imposto de renda no local de fonte do exterior, ou eu vou lançar como patrimônio? Você não pode nem lançar como salário no exterior, porque ele está ilegal lá no exterior. Ele não está trabalhando. Exatamente. Então, ele é brasileiro. O dinheiro que entrou aqui é um bem que ele tem no banco. Vê se alguém fala mais alguma coisa aí. Não se alguém fala. É a origem desse dinheiro. a origem. Uma vez que ele veio através do Banco do Brasil, ele entrou aqui legalizado. Já legalizou. Já. Eu não está soando bem aqui, não. Tá bom, vamos ver o que os colegas falam aí. Alguém quer clarear melhor aí? Tem uma coisa da Inglaterra. Alguém quer clarear? O cara está no exterior ilegalmente. Ele mandou dinheiro, ele depositou dinheiro e ele está aqui no Brasil. A declaração dele é um bem. Vamos supor, qual o valor, Carlos? 64.900. 64.900. Ele está como salário, vai pagar 4.061. Pois é, eu pergunto. Ele entrou, aí é claro que o dinheiro está lá no banco, certo? Mas para eu estar no dinheiro no banco, eu preciso de uma fonte desse dinheiro, né? Que fonte que eu venho e vou ter? Qual a fonte que eu vou ter do dinheiro? Fala, Eli. Exatamente. Por isso que ele teria que ter lançado como salário para pagar o imposto aqui no Brasil. Segundo é o seguinte: o dinheiro veio de forma legal de lá. Foi depositado no Banco do Brasil, pagou o câmbio. Ele vai ficar depositado aqui no Banco do Brasil e ele não vai fazer declaração porque ele é residente fora, ele não é residente no Brasil. Ele é residente aqui. Eli. Ele está aqui, lá ele está lá ilegal. Ele está ilegal no outro país lá. Espera aí. Ele mora lá e mandou o dinheiro para cá, não foi, não? Não. Exatamente, ele mora lá, está ilegal, mas manda o dinheiro para cá. Pois é, ué. Então, para todos os efeitos, ele não mora no Brasil. Ele não é residente no Brasil. Não, mas ele não saiu, ele não fez declaração definitiva. Não importa, ele não é residente no Brasil, o endereço dele não é no Brasil. Mas na realidade o endereço dele está sendo aqui, né? Felizmente. Você não vai fazer declaração. Você não vai fazer declaração dele, não, porque ele não é residente no Brasil. E aí esse dinheiro fica no banco depositado. Você vai pagar, se tiver ganho de capital, juros da poupança ou juros de aplicação, você vai pagar carnê-leão sobre o juro. E quando ele retornar de viagem, a declaração dele vai ser feita normalmente e põe no ano anterior e o ano base, o dinheiro. Assim o Jorge explicou isso aí. Ó. Pode olhar a live do Jorge, está explicado desse jeito. Entendeu? É o rendimento. Ele vai pagar ganho de capital, do rendimento que ele tiver dos bens aqui. Se ele tiver aluguel, dinheiro aplicado, Pois é, só tem o depósito, né? Só tem o depósito de dinheiro e ele está juntando mais para comprar a casa para a mãe dele. Pois é, então esse dinheiro vai ficar aplicado lá. Os juros que tiver, você vai fazer um carnê-leão para eles do juro. É pouca coisa. Pois é. E aí, quando ele retornar, ele vai fazer a declaração dele, colocando no ano base e o ano anterior, normal. Quando ele chega. Mas talvez ele não deve nem voltar mais. Tá lá, tá tranquilo. Então vai continuar do mesmo jeito, entendeu? Então, os juros vão ser tributados, o dinheiro não. O rendimento, né? Isso. Então, eu vou jogar em bens esse dinheiro lá dele, então.
Pronto. Mas você não vai fazer Mas a não vai declaração fazer, dele, não. não, moço. O dinheiro vai ficar só depositado no banco. Só depositado, então? Não vai fazer a declaração dele, não. Ele não é residente no país, velho. Eli, deixa eu Porque, na só falar um realidade, negócio aqui, Eli. ele só não está aqui, mas também não está lá. Eli, deixa eu o Ronaldo explicar para falar. você, Eli. Fala, Ronaldo. Eli, aí não tem meio termo. Ou ele está residente no Brasil, ou ele está fora do Brasil. De direito, ele é brasileiro, está aqui no Brasil. Ele não comunicou a saída para lá. Não, Entendeu? comunicou. Então, aqui no Brasil, ele é uma pessoa obrigada a fazer a declaração, porque ele não está fora. Ele deixa de ser obrigado, ele pode ficar lá 3, 4, 5 anos, mas ele não comunicou a saída dele do país. Peraí, voltando atrás. Agora que eu estou lembrando aqui da legislação. Se ele está há mais de um ano fora do Brasil, ele é tido como residente fora do Brasil. Se ele tiver mais de ano. Agora, se ele tiver menos de ano, é residente do Brasil e se ele não comunicou a saída. Ele foi para lá. Não comunicou a saída dele. Tem menos de um ano, é residente do país. Ele foi para lá. Tem mais de ano, não comunicou a saída dele, ele é fora do Brasil. Então, é real porque tem mais de ano. Tem mais de ano lá, está com esse dinheiro todo, e mandou fazer a declaração dele aqui. Rapaz, vou dar uma olhada nesse negócio. Está errado. Igual ele falou. Não faz, não. Ele não pode fazer a declaração aqui. Ele Não é pode para fazer a declaração dele, não. Porque ele está com mais de ano fora do país. Pois é. Não, então, beleza. Então, tá bom. Vamos fazer. Vou só deixar o dinheiro dele lá no banco. Tá? Isso. Beleza. Agora a sua, né? Agora a minha é o seguinte, eu queria só fazer uma pergunta aqui, eu não tenho aqui nenhuma empresa no momento de importação. Um camarada me ligou hoje, até um cliente meu, ele é até da área policial, é um amigo dele, tem uma empresa de importação de peças para veículo, vem de vários países, parece que vem de Taiwan, vem de outros países, aí tudo, importa isso aí. Inclusive, já tem até um contador, mas o cara vai trazer ele aqui e fala, não, eu gosto muito de você, eu queria que você desse um esclarecimento para ele, conversar com ele, sobre a atividade de importação de peças para álcool, para ser comercializada aqui, que ele está um pouco inseguro. Não entrei no mérito, se... Eu sei que ele tem contador, mas ele quer trazer ele aqui para conversar comigo. O que eu gostaria de saber dos colegas, se alguém possa fazer algum comentário sobre importação, especificamente peças para veículo, para comercialização aqui, importação do exterior. Qual é o diferenciamento entre a empresa que compra aqui no Brasil e vende aqui no Brasil? Além desses trâmites que nós sabemos que tem que ter na Receita Federal, né? Despachante aduaneiro, essas coisas. Porque ela importava peça de avião, certo? A primeira coisa que tem que fazer é contratar um despachante aduaneiro. Pronto. E a primeira coisa. Tá. Contratou o despachante aduaneiro, aí o que chegar é mercadoria de entrada, certo? Importada e lança normal. Lançado normal, né? Não tem nenhuma tributação, nada diferente. Não, eu digo assim. O despachante aduaneiro vai fazer toda a tributação, é como se fosse uma indústria, certo? Certo. Agora, depois de comercializada aqui, a tributação é a mesma como se fosse aqui adquirida aqui no país. Perfeito. E essa atividade... Alguém pode trabalhar melhor aí, que já está usando, está fazendo hoje, certo? Porque eu fiz faz uns 5 anos para trás. Essa empresa de importação, parece que no início da lei do Simples, não poderia o Simples importar. Hoje pode, não pode? Eu vejo o seguinte, que a lei do Simples não impede de importar, não. É? Não. Tá, vamos ver se alguém tem mais algum comentário aí. Alguém quer fazer? A empresa do Simples, inclusive, pode importar o dobro da receita. É isso que eu falei. Primeiro passo, contratar um despachante aduaneiro. Essa pessoa vai desembaraçar na alfândega lá a mercadoria. Paga o imposto, certo? Paga o imposto IPI, certo? Paga o imposto de importação. Ela entra, você lança ela como mercadoria importada e comercializa normal. Perfeito. Já não estou sozinho aí na caminhada, sabe? Tem mais alguém aí que queira falar alguma coisa? Alguém quer falar, clarear melhor?
Alguém mais quer falar? Então, Tem muita gente aí já. Ó. Alguém mais quer falar? Cristiane. Ô, Cristiane, você pode dar pergunta para o Ronan, Cristiane? ela fez, eu acabei de... Eu respondi umas coisas para ele. Faz a pergunta para eu, Cristiane. Faz aí, Cristiano, para nós. Cristiane, o microfone está fechado. Se você estiver tentando falar, abra ele, por favor. É Cristina, não, Everaldo? Cristiane. Essa aqui é a Cristiane, aquela é a Cristina. Ah, tá. Deixa eu fazer... Pergunta aí, ó. Hã? Ela perguntou o que, a Cristina? Não é dessa Cristina aqui, não. Essa Cristina, ela perguntou o seguinte. É mais ou menos a pergunta do Carlos aí. É que nós já até respondemos aqui no nosso entendimento. Um cliente dela está lá no exterior, parece que não é nos Estados Unidos, não, é fora, em outro país aí, em euro. Recebe em euro lá. E lá, ele tem uma conta no banco de lá. Mas essa pessoa, agora eu não sei, eu não perguntei para ela se ele está mais de ano ou menos de um ano aqui do Brasil. Ah, você esqueceu, né? Eu esqueci de perguntar para ela se está mais de ano ou menos de ano. Mas vamos dizer que essa pessoa está menos de ano aqui do Brasil. Estando menos de ano, isso é um bem que ele tem lá no exterior. Inclusive, até aqui na Receita Federal, já olhei. Tem um código específico de moeda em espécie lá no exterior, aqui na relação de bens e direitos. Certo? Ele nem pede CNPJ do banco. Só pede do campo discriminatório discriminar os fatos. Agora, se ele tiver menos de ano lá no exterior, ele faz a declaração e não comunicou a saída do Brasil, ele faz a declaração aqui do Brasil e informar esse bem que ele tem lá no banco do exterior, certo? Moeda estrangeira. Se ele está mais de ano lá e não comunicou a saída, ele é tido fora do Brasil. Aí ele está... ele é impedido de fazer a declaração aqui. Não é que ele pode fazer, não tem faculdade, ele é impedido de fazer, porque ele não está no Brasil, se tiver mais de ano. Certo? Essa aí é a pergunta dela, que eu vou falar para ela amanhã, vou confirmar só isso, se ele estava ou não fora do... Ou melhor, se ele está mais de ano ou menos de ano no Brasil, no exterior. A Nilda que é boa da declaração. Fala, Nilda. Tem a pergunta, Nilda? Nilton, seu microfone está fechado. Se você estiver tentando falar... Oi. Oi, tá me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação àquela pergunta que eu fiz daquele ganho de capital, semana passada, eu ainda assim não consegui pegar toda a documentação para mim continuar a minha pergunta com vocês. Mas pelo que o Jorge, não, o doutor Ronan explicou uma parte, né? E como que chama o outro? Eu esqueci o nome do outro. Vanildo. Acho que foi Vanildo. Não, foi Vanildo não, gente. Foi o... Eli. Não é Eli também não. Tá, agora fugiu da minha cabeça, ó, né? Tá. Então, eu estou esperando pegar o restante da documentação dela para me continuar essa pergunta que eu quero fazer sobre esse ganho de capital dela. Mas, em relação àquela outra também, que eu falei que tinha recebido há já mais de 20 anos, que era uma indenização, a advogada também não me mandou a documentação para me saber quantos meses, porque 20 anos, mais de 20 anos, então, para me saber se ela é isenta, porque lá está como uma precatória. E precatória, ela vem como isenta ou não? Ela vem tributada também. Precatória é o bem. Deixa eu falar o seguinte aí, Nildo. Nós falamos o seguinte, independentemente se é precatório, esse rendimento é recebido acumuladamente. Essa quantidade de mês, a advogada é obrigada a passar para você. Se a advogada não passou, a cliente sua não está com o documento hábil para te apresentar. Aí é um documento recebido acumuladamente e é importante saber a quantidade de mês. Porque se não souber, você não pode colocar porque você acha que é aquilo, porque essa declaração vai para a malha. E depois que ela vai para a malha, se você apresentar o documento, ele pode estar diferente do que você colocou lá. Então, você vai falar para o seu cliente, ó,
eu preciso da informação da advogada, eu preciso do documento, inclusive o formal, onde está dizendo a quantidade de mês. Se não tem, não tem, então, e você não pode fazer imposto de renda. Então. Você vai fazer, mas vai então ficar tá pendente. bom. É aguardar essa advogada mandar esse documento para saber se tem retenção também, né? Não é nem retenção. Provavelmente não teve retenção, mas é a quantidade de meses, porque ele é um rendimento acumuladamente. Então tá bom, doutor Ronan. Dependendo da quantidade de meses, vai haver tributação ou não, viu? Pois é. Acho que foi o Abrão, não foi, não? Não. Fugiu agora, não foi o Abrão, não, gente. Foi o Otávio, que falou que, inclusive, ia mandar até a lei. Né? E eu fiquei E aí ele ficou de enviar a lei para vocês, foi eu pegar, mas aí também, com essa correria, eu não peguei. Mas eu ainda vou pegar ainda, para ter mais conhecimento. Peraí, Nilda. Estão falando que está mais difícil para o psiquiátrico depois dessa situação. Pode falar. Não, mas porque eu estou aqui em casa, aqui, mas eu estou com a visita aqui, só deixou o celular ligado aqui, não prestei atenção na questão que ela está falando aí. Não, Otávio, foi porque eu falei sobre aquela pergunta do ganho de capital. E aí discutiram em relação se era ou não, né? Aquele ganho de capital, e aí você falou que tinha lei do qual você estava também no celular e você ia enviar para o Everaldo para a gente pegar lá. E eu, assim, passei a semana e não dei conta também nem de pegar. Eu também estava, essa semana passada também muito enrolado. Eu te prometo que amanhã eu tenho uma plenária no Conselho de Contabilidade, amanhã, na quinta-feira, a gente tenta organizar isso aí para você, aí eu te mando aí no seu zap aí, tá ok? Não, tranquilo, Otávio. Deixa eu só ler aqui, deixa eu ler para você aqui, Nilda. Você vai procurar na pergunta 246 da Receita Federal. O que está dizendo aqui? Cessão de precatório. Qual é o tratamento tributário da cessão de direito de precatório referente a rendimentos recebidos acumuladamente? É o que eu falei para você, que isso é um rendimento acumuladamente. Então, 246. Isso é o seu caso. Aqui vem dizendo, a Receita Federal. A Fazenda Pública, por ocasião do pagamento do precatório ao cessionário, a Fazenda Pública deve efetuar o cálculo do imposto com base na tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do artigo 12A da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 88. Tanto o cedente quanto o cessionário de créditos referentes ao rendimento recebido acumuladamente, RRA, a que se refere a referida legislação, deve apurar o ganho de capital e submetê-la à incidência do imposto de renda. Agora, solução da consulta da COSIT 674. Então, é aquilo que eu te falei, você vai jogar lá no imposto de renda, se não tiver a quantidade de meses, você está impedida não, está impossibilitada de fazer a declaração. Você leia a pergunta 246, tá bom? Ana, não. Então Ana, tá bom. Essa precatória, a precatória não é lançada, é lançada somente quando recebe ela, né? Exatamente, só o rendimento, que não recebeu, só quando recebe, igual está dizendo aí. Porque lá foi. O que ela recebeu foi diretamente do banco. Pois é, ela recebeu de uma vez só. A Caixa pagou lá e ela recebeu o dinheiro, sim. Ela recebeu de uma vez só, mas aquilo se referiu a uma quantidade de meses. Essa quantidade de meses que ela vai ter que informar lá no campo rendimento recebido acumuladamente. E vai influenciar, porque se não colocar os meses, é tributário. Aí, exatamente, vai dar um imposto absurdo. Eu tenho um cliente que ele recebeu 587 mil. Hoje eu falei para ele, 587, 161 meses. E o advogado me deu o documento, lá está escrito, refere a 161 meses. E essa lá foi 4 milhões e tanto. Opa, pois é, ué. Não, então tá bom. Essa ganhou na loto mesmo, porque, assim, claro, foi a perda do filho, mas, assim, ela nem imaginava que ia receber esse dinheiro mais, porque o advogado dela tinha morrido. Foi depois, agora, de pouco tempo para cá, que ela conseguiu localizar a mãe, lá no Piauí.
Ô, Nilda, você tem que cobrar em percentual de acordo com o que você vai fazer, ué. 4 milhões aí, você não está cobrando. Quanto você cobrou essa declaração? Não, eu nem cobrei ainda, porque eu estou recebendo documentação dela, ela pediu para mim olhar, nem falei o preço ainda. Então tá bom. Bem claro, no mínimo, R$2.000, né, filha? Não, isso aí é uma declaração para se cobrar R$5.000, que ela vai para nós, velho. Pode cobrar Não, mesmo eu que tô falando no mínimo. Ela não é mafiosa de você, não, cara. Tá certo. Não. Que bom, então não foi até bom conversar, falar sobre isso, porque eu nem dei preço para ela, sabe? Estou juntando a documentação e falei para ela que é a declaração de mês para mim trabalhar nela, né? Então tá bom, foi bom eu conversar com vocês sobre esse valor também. Fala, João. Os colegas, boa noite. Boa noite. Eu tô com um caso lá, eu tenho um caso aí específico aí de uma declaração, até eu estive vendo com o doutor Ronan de manhã, mas é o seguinte, o cliente, a pessoa tem um débito, está até na Procuradoria, na PGFN, mas está parcelado. Ele está pagando normalmente, o parcelamento está em dias. E na declaração ele teve lá um valor a restituir. E a Receita fez a compensação direta de ofício lá, mandou lá, ó, se você concordar, tá, você clica. Se você não concordar, eu não concordei. Agora, eu estou procurando, estou vendo um lugar lá para mim poder justificar para a Receita. Alguém já teve esse caso aí agora recente e justificou para a Receita? A notificação de compensação? Deixa eu só, João, e agora, como o João citou, que nós tivemos até conversando, eu quero dizer para ele, por exemplo, o entendimento que eu falei para o João. Nesse caso, mesmo estando parcelado, esse contribuinte ele é devedor para a Receita. Ela vai confiscar esses bens para compensar no parcelamento dele lá. Então, esse é o entendimento que eu falei para o João, mas ele discordou sim. Ele acha que não pode, uma vez que essa pessoa parcelou lá na Receita Federal. Tá, tudo bem, ele está adimplente, mas é igual aquela história. Qual é a validade da sua certidão? Ela é negativa com efeito positivo. Ou seja, a Receita, ela tem um crédito para pagar, ela tem um débito com aquela pessoa, e a pessoa está devendo, e ela vai compensar. É o que eu falei para o João, eu não vejo jeito dele destravar isso aí, não, porque a empresa está devendo. Ô, João, eles estão obrigando você não falou que, concorda sim ou não? Eu discordei, eu não concordei de parcelar, não. Lá tem a justificativa. Se você já pagou o débito, se você vai lá e prova para eles. Não, se está com exigibilidade suspensa, você também. Eu só estou tentando ver o caminho que eu vou fazer isso, porque não. Como que vê o negócio, a intimação? É um termo de compensação. Você concorda em compensar, sim ou não? Não concordo, não, porque ele está parcelado se você lá. não concordou, ele não está obrigando você a fazer, não, cara. Hã? Ele não está obrigando você a fazer, não. Quem? Ele não está obrigando você a fazer, compensar, não. Você concorda em compensar, sim ou não? Você falou não, ele não vai compensar. Não, mas a restituição dele está presa lá, ela não libera, não. Mas você respondeu que não, aí ele vai liberar. Não, só vai liberar quando tiver a justificativa lá, ué. Eu estou querendo saber se alguém já justificou isso aí. Então foi imposição, então, não foi Não, exatamente, a Receita coloca lá, termo de compensação. Aí eu estou procurando o caminho, né? O caminho, João, então é aquilo que eu falei. Ele não está perguntando, quer compensar, sim ou não? Correto, você concorda, se você concorda. Concordo que não quero compensar. Se não vai compensar, quando voltar para ele lá, ele deve liberar o dinheiro aí. Mas não foi assim. Libera não, eles bloqueiam. O João como que é? Bloqueia o dinheiro. Bloqueia? Bloqueia. Então é imposição, ué. O dinheiro fica bloqueado. Não libera, não. Seu Veraldo, eu até vou falar um pouquinho também. Aconteceu isso com um caso que eu não concordei. E aí, o que aconteceu? Quando a pessoa não pagou o débito parcelado, terminou, eles não liberaram, não. Então é imposição. Aconteceu isso, viu, João, comigo. Era um débito pequeno, a pessoa, quando não terminou de parcelar, eles não devolveram a restituição, porque eu falei que não concordava também.
Mas você não procurou, porque lá, pelo que eu entendi, é o seguinte, eu estou até tentando No meu fazer... caso, João, o meu caso era o seguinte, faltava poucas parcelas. A pessoa falou, não concordo. Parece, não sei se era 3 ou 4 parcelas só. Aí a pessoa terminou de pagar, né? E a restituição dele era um valor maior e as parcelas eram pequenas. Ele falou, não vou concordar não, deixa isso aí, eu vou terminar. Eu falei, eles não vão te pagar. E foi dito e feito. Quando terminou as 3 parcelas do parcelamento, aí eles liberaram a restituição. Ah, tá. Não, mas esse caso lá, a pessoa deve 60 ainda lá para... Aí já é um caso diferente, mas eles não vão liberar. Infelizmente, a Receita sabe que a pessoa deve, igual o doutor Ronan falou. Ele deve, só se tiver um processo administrativo. Não, pois é, esse eu estou procurando o caminho. Lá fala o seguinte, pelo que eu entendi, se tiver o DTE, mas a pessoa ainda não tem o DTE, eu estou tentando fazer, mas como ele não está em Goiânia, está ficando difícil por telefone lá para fazer o DTE. E a outra é ir presencialmente à Receita. Eu estou tentando verificar essas duas possibilidades. Pergunto, você paga quanto do parcelamento? Ele está pagando 1.600 por mês. 1.600, tá bom, 1.600. Tá bom. Aí, quanto que foi a restituição? 50 mil. Eita! E o débito? O débito dele é 200 mil. 800. 800 mil? Eita! Mas está parcelado, está certinho lá. Ele vai pagar lá em suas prestações. Mais 50 mil. Ele confiscou ele para garantir, né? Tranquilo. Ainda vai quitar as últimas prestações, não são as primeiras, não. Ô, Everaldo, não, pode falar? Mas eu vou acompanhar aí, qualquer coisa eu vou trazer para vocês posteriormente. Falou. Everaldo, fala, Divina. Já aconteceu o caso, porque na Receita Federal, ela entende que é um conta corrente. Quando o conta corrente, débito menos crédito, por isso que ele aproveitou lá. Já aconteceu o caso comigo, igual a moça falou aí. Não, devolveu, ele está compensando o direito dele. Da Receita Federal. A Receita Federal entende assim, errado é. E você entrar na justiça em um processo que é muito mais caro e também muito mais complicado, porque não é dizendo que a Receita é mais forte, não. Mexer com a Receita não compensa. Não compensa. Não teve jeito. Você pode aí, conta corrente. É um conta corrente. Então, se ele deve, você deve mais, você me deve, eu te... Presta bem, você me deve, eu te devo. Qual que é o certo? O credor, eu vou descontar de você para te pagar. Mas a Receita entende assim. Não, eu devo, mas o meu débito está parcelado lá, certinho. Ele não quer saber disso, não. Ele quer saber que é um conta corrente. Ô, João, você tem razão de pensar no particular. Não é que eu tenho razão, está escrito lá, até o termo está lá. Me pergunto, esse débito foi oriundo de quê? Você falou, João. Débito de atrasos aí, de 2015, 2016, declarações diversas aí. Deixa eu colocar aqui o seguinte, Everaldo, 2 coisas para o João. Você vai fazer, João, através do ECAC, você pode fazer, você vai criar lá um processo no ECAC, com a senha, com o código de acesso dele, você entra no ECAC, criar o processo, você entra com o processo administrativo, eu tenho processo, e lá você razoar a sua alegação, o seu pedido, o seu descontentamento. Só que eu digo para você que é bater em ferro frio, você não vai conseguir vitória, que está devendo para a Receita. Ô, João, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você está pensando no seu cliente, está pensando em pessoas naturais. Você está trabalhando com a Receita tem crédito com o cliente. Então, se você deve para eles e o crédito dele entende? Ele compensa sim. É como se você me devesse e devesse. Aí compensa, fica só pela diferença. Infelizmente. Ô, João, deixa eu outra coisa. Entra lá no chat da Receita Federal. Tem um chat da Receita Federal. Eu já estive lá, já conversei. Toda aquela parte digital da Receita Federal, eu já vi. Só falta fazer o DTE do meu cliente para poder fazer a última tentativa. Se não der certo, aí eu tenho que tirar uma senha e ir presencialmente na Receita. Depois eu conversar no particular com você. Obrigada, João. Valeu. Tá bom, tá jóia. Everaldo, deixa eu ir aqui naquela pergunta, 451, como declarar depósito não remunerado no exterior? É a pergunta daquela Cristina, lá de Uma, que ligou para mim, vou falar para ela amanhã. Posso ler aqui?
Vai. Aqui. A pergunta 451, vou falar para ela. Como declarar depósitos não remunerados no exterior? O depósito não remunerado, que a pessoa está lá no exterior, mora aqui no Brasil e tem o dinheiro lá. É o caso, do caso está aqui, isso aqui está lá. O depósito não remunerado, mantido em instituições financeiras no exterior, deve ser informado na declaração de bens e direitos da seguinte maneira, da seguinte forma. Na discriminação, pelo valor em moeda estrangeira, o banco e o número da conta. É isso, agora que eu estou lembrando, eu fiz isso no passado. Na discriminação, coloca pelo valor em moeda estrangeira, 100 mil euros, sei lá, 200 mil dólares, e o banco e o número da conta. Isso no histórico. No campo, situação em 31 de dezembro, informar o saldo em reais, existente em 31 de dezembro, constante na declaração do exercício. Pronto. Então, você vai converter em real para colocar lá na apuração final, em 31 de dezembro. No histórico, vai colocar a quantidade da moeda de lá. O 2. O 3. No campo situação em 31 de dezembro, o saldo existente é convertido pela cotação de compra para essa data fixada pelo Banco Central do Brasil. Então, você vai achar qual é o valor da cotação em 31 de dezembro da moeda que o Banco do Brasil vai dar e converter em real. Entendeu? Então, aí é olhar a pergunta 451, é a que eu vou falar para a Cristina agora. Aí depois acha o ganho aí, ele tem que pagar. Não tem ganho, não. Isso aqui é bens e direitos. Está dizendo aqui, ó. Não, mas no ano que vem, vamos supor. Hã? No ano que vem. Não, é um bem que ela tem lá no exterior, aí vai fazer do mesmo jeito. Está dizendo aqui, ó, como declarar depósito não remunerado, está lá no banco no exterior. Aí veio aqui, o depósito não remunerado, mantido em instituições financeiras do exterior, deve ser informado na declaração de bens e direitos. Certo? Wagner, fala. O João, o João está aí ainda? Olá, Gal, estou aqui. João, é o seguinte, eu entendo que a Receita ela não tem o poder, né, de ir lá e cancelar esse parcelamento seu lá e para bater no conta corrente e voltar lá para a PGFN para bater de uma vez. Então, eu entendo assim que esse valor de 50 mil vai ficar lá e vai abater mensalmente até, ele vai ser corrigido pela Selic e abater nas parcelas, porque ele está parcelado. Agora, se esse parcelamento seu não for aproveitando nenhum benefício, se for um parcelamento normal, às vezes você poderia desistir do parcelamento e fazer essa compensação e depois parcelar só o saldo remanescente lá. E outra coisa, eu acredito que o ano que vem também, se esse cliente seu for fazer declaração, vai ficar retido a mesma coisa, porque você tem... Não é possível que aconteça agora, todas as vezes para frente, por isso que tem que chegar um denominador logo agora, né? Bem, alguém mais quer fazer pergunta? Everaldo, semana passada eu cheguei com a situação aí de um microempreendedor individual que recebeu uma notificação e foi bloqueado pela Cefaz. Aí eu fiz a pergunta no grupo aqui, aí eu já defini várias situações, então vou jogar no grupo aqui, que às vezes se alguém passar por essa situação, muita gente já sabe como é que resolver, mas alguns colegas podem ter como caminho, né? É o seguinte, a empresa foi bloqueada, inscrição individual pela Cefaz, um MEI, excesso, a êxito foi na Cefaz, não localizou o que era o problema, estava bloqueado. Aí eu peguei o caso, busquei na malha fiscal, lá foi a observação, desenquadramento por excesso de compra. Ele não tinha emitido uma nota, desenquadramento por excesso de compra. Como eu inseri eu como contador para resolver a situação, busquei todas as notas de compra dele, lá de 2022, que foi a situação dele, vi que ele tinha compro 189 mil em 2022, foi esse que foi o motivo. Mandei o e-mail para a Cefaz, lá para a fiscalização, eles orientou a fazer o PG Dados, eu fiz o PG Dados,
eu presumi o lucro dele, que ele não emitiu nem a nota, presumi o lucro dele em cima do lucro que ele estava vendendo a mercadoria dele lá, presumi o lucro, fiz os PGDAs, declarei tudo. Só que depois aconteceu outra situação. Agora, quando eu falei, agora tem que fazer contabilidade. Vou apresentar as obrigações acessórias do Simples, que é os livros fiscais, tudinho, livro de entrada, inventário. A outra situação, aí eu pedi extrato para ele, da conta dele. Ele não tinha extrato, então me dá os relatórios de vendas. Outra situação, tinha vendido 600 mil no cartão. Já notifiquei ele, vou retificar os PGDAs, já notifiquei, porque se deixar, ele já está na malha. Se ele não retificar o PGDAs, ele vai ser autuado em situações piores ainda. Vai pagar só de ICMS 17%. Agora eu pergunto aos colegas aqui, ó, como proceder com essa contabilidade, já que ele não emitiu nem a nota? O auto de infração serve como documento. Não tem auto de infração ainda não, vereador. Só tem o PGDAS que eu vou declarar lá de 600 mil. Lá. O PGDAS, mas ele aceitaram o PGDAS pago? Não, diga assim, como é que eu vou proceder com a contabilidade, essa receita minha? Porque eu vou ter que fazer... Eles pagou, né? Aí você chega lá no nosso programa, você tem outro documento lá, e o senhor coloca ele. O PGDAS como um documento, né? De numeração. Aí você me liga, que nós fizemos até para o Ailon aí, ó, ele fez direitinho, deu certo, né, Ailon? Então, eu quis chegar com esse caso aqui, porque, assim, acho que você poderia agir dessa forma com quase todos, que para nós, contadores, seria um grande benefício. Porque ela saía da informalidade e procurava o contador para poder agilizar a situação. Então, está faltando a Cefaz fazer esse procedimento aí, que eu já venho cobrando muito tempo, sei lá, bloquear as instituições estaduais, não demorar tanto tempo, bloquear, para poder o cara se virar. Está começando a agir. É ajuda seu? Ele não foi, só não foi boi de piranha, não, né? Não sei, Veraldo. Tem que aparecer boi de piranha, aí ele dançou, né? Mas ele deve agir assim com todos os contribuintes, né? Nilda, fala. Eu respondendo também a esse colega sobre do microempreendedor, aconteceu comigo, que foi, eu consegui, liguei na Cefaz também, eles pediram para jogar os 20% em relação às compras, e assim eu fiz os PGDAs. E fiz o parcelamento para ele. Mas, por enquanto, eu não fiz a contabilidade, e ele falou uma coisa boa aí, eu acho que nós temos que ver o que podemos fazer, porque não tem venda. Ele simplesmente desenquadrou por causa da situação das compras. Eu só fiz, em relação aí, foi só o pagamento mesmo. Parcelei, já fiz os PGDAs, apareceu as dívidas lá para ele, que deu quase 60 mil, eu parcelei e já mandei ele comecei a pagar. E a partir de janeiro para cá, eu já mandei ele colocar um sistema e começar já, claro que já desenquadrou desde 2021, eu estou com 21 e 22 que eu parcelei. Porém, não fiz a contabilidade ainda. Mas, pelo menos de janeiro para cá, eu já mandei ele para o sistema e começar a pagar. Tranquilo. Hein, colega, deixa eu fazer uma pergunta para você, Nilton. O meu foi esse caso também. Eu olhei em 2021, ele tinha compro menos, ficou dentro das normalidades. 2022, quando eu vou pedir o desenquadramento por excesso de receita, ele pediu o período, aí eu olhei qual o mês, aí ele retroagiu a 1º de janeiro de 22. Esse cliente seu, você verificou se ele também teve venda de cartão, não? Porque, como ele já foi desenquadrado, ele está na mira da Cefaz. Então, é bom você dar uma olhada se ele não vendeu em cartão e vendeu em cartão de crédito ou débito lá, e, de repente, você declarou um valor e a venda dele igual esse meu, eu declarei um valor, e agora ele chegou com 600 mil. Aí eu vou retificar todinho, porque senão ele vai ser autuado. Você falou uma coisa boa aí, eu vou conferir isso com ele. Porque talvez a venda está maior do que eu joguei os 20%. Né? Exatamente. É uma bola de neve mesmo, que a gente pega esses MEI, né? Verdade. E tem que cobrar bem cobrado, porque
porque eles dá trabalho, viu? Esse trabalho aí. Nossa, esse aí, eu nem fiz igual esse do imposto de renda que eu peguei agora essa declaração minha. Eu nem falei para ele preço. Falei para ele que eu vou. Comecei a cobrar de janeiro para cá e falei para ele, falei, ó, 2021 e 2022, inclusive, ele perguntou se eu já sabia o valor. Eu falei, não, deixa eu resolver a situação da contabilidade que eu vou cobrar. Mas nem falei o preço ainda. Porque eu sei que vai dar trabalho demais. Eu cobrei os 12 meses de contabilidade de 2022 dele. Não, eu vou cobrar também. No meu caso é 24 meses, de janeiro de 2021 para cá. Ele começou a me pagar, né? De janeiro de 2023 para cá, o honorário normal. E agora eu vou ter que fazer esse retroativo, que eu não sei nem que bola que eu vou inventar aí para fazer e dar conta. Mas agora, com essa situação que você está me falando, mais uma que eu vou ter que olhar se ele tem cartão, como que nós vamos fazer com essa situação? Por isso que é bom. Vai que eu já fiz o parcelamento errado também, né? Aí você vai... Carlos, fala. É o seguinte, o que o Ronan falou aí, ele estava falando e deu uma orientação para jogar o dinheiro lá no isento e ter uma coluna. Você lembra, Ronan? Qual coluna? Não tem, não, tem. Como é que é, Carlos? Liga, Carlos. Liga o microfone, Carlos. Carlos, liga o microfone. Se você estiver com dificuldade, entra e sai novamente, cara. Abriu. Não, tinha aberto. Fechou de novo. Ele saiu. Vai entrar novamente. Deixa ele sair. Ô, Nildo, quer falar mais alguma coisa, Nildo? Eu quero. Então fala. Peraí, então. Você já falou muito, peraí. A geração que eu falei, lá na parte que comprou lá no Mato Grosso, que pegou e passou uma parte para a situação para o filho, né? Que é lá em Confresa, Mato Grosso, que nem escritura ele tem, acho que é nos assentamentos, nem sei do que é lá, ele está mandando os contratos para mim. Mas essa semana eu pensei uma coisa, e eu nem falei com ele, mas pensei de conversar com vocês. O filho tem 9 anos. Lá na compra dele, tá lá as 3 partes dele. Depois que ele passou essa outra parte para o filho, que eram 3 terras, lá fala lote, né? Mas não sei quantos hectares. Então, lote 70, lote 390, é assim que fala os contratos lá. Então, depois que ele comprou, ele passou para o filho porque precisava de fazer um financiamento no banco. O que eu pensei? Ver se eu posso fazer isso. Pegar, como já eu tenho documento dele que ele comprou, eu colocar o filho como dependente dele mesmo, porque o filho tem 19 anos, o filho não tem renda nenhuma, e eu manter, porque se eu for fazer doação, igual o Ronan me falou, ele vai pagar um absurdo, né? E ele não vai querer pagar. Vai virar um... Eu deixar o filho como dependente e declarar, né? Esses bens entre a família. Posso fazer isso dos dependentes? Você tem quantos anos? 19. 19. O menino é menor de 21 ainda. Mas aí, colega, é o seguinte, você sabe que se você colocar qualquer dependente, não é só o dependente, vai ele e a sacola que tem, de crédito e débito, certo? Se você achar que pode colocá-lo como dependente, esse bem vai entrar na declaração também, só que é em nome do menor. Esse bem está em nome do menor. Se tiver uma fiscalização, aí ele fez uma doação para o filho, né? Comprou em nome do filho, porque o filho não tinha carta para comprar esse bem. Agora, se você colocar o filho como dependente, aí entra aquela história. E esse bem, o valor venal dele, qual é? É abaixo ou inferior a 300 mil? O valor? É. Não, é 1 milhão e tanto. Pois é, aí já estaria o filho, uma pessoa obrigada a fazer declaração que o bem patrimonial é acima de 300 mil. Aí, eu entendi, Ronan, mas a minha situação é o seguinte, eu pensei, porque ele tem documento que ele comprou, o pai.
Apenas ele fez um documento, que lá tudo na escritura. Ele passou para o filho só para ele fazer empréstimo, e o banco aceitou lá, só com esse documento. Maior de 18, ele é responsável. Pois é. Não, ele poderia até ser... Maior de 18 é responsável, assume toda a responsabilidade. Aí é o seguinte, ele poderia até ser dependente, se ele pudesse ser. Mas aí, Nildo, é o seguinte, você procurar, digamos, com perdão da palavra, mas procurar subterfúgio para resolver uma situação do cliente também é complicado, certo? Eu acho que o mais certo é você falar andar pelo caminho correto aí, até porque, né, amanhã ou depois esse cidadão vai voltar no seu escritório, e se ele for pego pela Receita, principalmente com esse imposto de doação aí, vai sobrar para você. Foi você que fez assim, eu não falei para você. Você que deu essa ideia, é assim que eles fazem, sabe? Então, essa salada aí, você tem que ser mais dura com o camarada. Fala que tem jeitão, parceiro. Ele vai ter seu filho, vai ter que fazer a declaração, porque é acima de 300 mil reais. Agora, você fez uma doação para ele, fazer a declaração para o filho colocar aí, você não tinha a caixa. Está errado, ou seja, ele fez a coisa errada, e você não pode criar um jeito de fazer uns outros erros para frente para justificar isso. É pagar a doação. Pronto, e acabou. Se ele quiser pagar, o problema dele. E essa doação é feita em cima daquele valor, né? É o que ele comprou o imóvel lá. 8%. Oi? 8%. 8%? É o imposto de doação. Ele doou 1.500.000, 8%, aí ele morre afastado. Mas e eu também, com a minha preocupação. Pois é, mas a gente é o seguinte, que a gente tem o contador em geral, assim, o médico não tem esse problema não, né? Ele opera o cara aí, o cara morre, vai lá para o necrotério e ele vai jantar e almoçar. Agora, o contador, nós ficamos preocupados com o bolso do camarada, problema dele. Infelizmente é isso, né? Mas então tá bom, Ana, mais uma vez, muito obrigada, viu? Nilton, Ronan, esse caso aí, inclusive eu tive um caso desse, só que o caboclo morava fora do Brasil, ele mandava o dinheiro e a pessoa já comprava, foi comprando imóvel, né? Depois ele pegou, passou para o nome do pai, o nome da mãe, certo? E pronto, acabou. Ó, você vai, isso aí é caracterizado como doação, você vai pagar de 4% a 8%. Não vai pagar não, tudo bem. Passou uns 2 anos, mais ou menos, chegou a conta lá do Cepaz, a guia para pagar. O que é isso? Não sei, vamos ver, né? A gente já não lembrava mais do negócio. Chegou lá e tal, não, é a doação do imóvel. Ah, mas não doou. Você aqui não precisa nem da palavra doação, porque a pessoa não tem suporte para a compra do bem. Então, foi caracterizado a doação, ele tem que pagar e pronto, acabou. Ela vai variar aí de 4% a 8%. Vai depender das condições, né? Aí, Nildo, ele vai chegar em cima de você e falar, olha, o juro que eu estou pagando a multa. Olha, é desse jeito que você faz. Você vai pegar a escritura, Nildo, tá todos esses cruzamentos, tá tudo direitinho. A Receita Federal já manda automaticamente, tudo. Você quer que eu te fale um negócio, Nilda? Fala para esse menor, que o menor pode fazer, né? Não tem problema. Eu acho que pode, ele tem o celular, ele faz não sei se ele pode fazer a conta Portal Golf. Eu acho que pode. Pede para fazer a conta Portal Golf, esse menor, e você vai ver lá no site da Receita se esse bem imóvel não está no nome dele. O cartão já informou. E aí, como é que vai fazer? Tá errado, não tem jeito não. Não tem jeito de correr, não. Todo jeito que correr vai levar bala. Hã? Todo jeito que correr vai levar bala. É melhor, Nildo, você dormir sossegada, ser sincero com o cara, que sempre ele vai estar do seu lado, certo? Você sendo correta, sempre ele vai estar do seu lado. Você tem toda a razão. E outra coisa, a gente já está velho para dormir com cabeça preocupada com a... Você fica aí com problema, nem cobrou, nem que foi... Você sabe, deixa eu contar uma história para você aqui, para vocês. Assim que eu formei em Direito, colega meu de faculdade, o bicho era terrível, sabe? Eu vou contar esse parênteses aí rapidamente para vocês. Aí ele foi, estava advogando e juntou, Ronaldo, tem uma proposta boa para você aqui, tem uns anos. Falei, tudo bem, fulano, pode vir aqui. Aí veio ele com mais 3 colegas. Os outros não eram conhecidos, não, só ele. Mostrou uma certidão para mim assim, isso tem muito tempo. Falou, você está vendo a certidão? Olhei. Rapaz, como se fosse hoje assim, 3 milhões de reais. Eu falei, opa, esse cara está devendo muito. Certidão 10 dias para trás. Aí ele falou, ó, olha essa outra. Eu olhei, certidão recente, negativo. Foi, o cara pagou? Ele falou, não pagou não. Esse é o esquema que nós temos aí, sabe?
e você entra aí, você ganha 20%, outro ganha tanto, eu ganho tanto. Aí eu fiquei olhando para ele assim, falei, fulano, o negócio é o seguinte, rapaz, eu já passei da idade, ficar 30 anos preso aí, ou 20, não vai dar mais para mim, não, já passei da idade, isso ainda é para mim, não. Você está de novo, e tem muita coragem, eu não tenho coragem, não. Então você procura outro, sabe? Então, colega, não faça coragem, você vê com isso mesmo, pai. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Boa. Se for o João que perguntou, esse negócio aí de restituição com devendo, mesmo que o entendimento da Receita é por mais que você entre com o processo, faça tudo que ele pede lá, vai ficar lá parado o dinheiro enquanto não pagar. Por quê? Existe uma norma da Receita dizendo isso. Como que você pode sair disso? Somente entrando na justiça. Que eu me lembro, tem até uma decisão do STJ dizendo que a Receita não pode fazer isso, mas a Receita não segue a decisão do STJ. Para você poder pegar o dinheiro tendo um parcelamento, você tem que entrar na justiça. No âmbito administrativo, você vai fazer, e no fim o dinheiro vai ficar lá enquanto não pagar o parcelamento. Somente via judicial. Leva 50 e pronto. É isso aí, João, tá vendo? Qualquer valor, é somente via judicial. Tem até acho que é uma decisão do STJ lá, a Receita, não sei porquê, né? A Justiça, a decisão, a Receita não segue a decisão da Justiça, está lá dizendo que não pode fazer isso e continua fazendo. E pronto, acabou. É o Brasil, né? E a respeito do MEI aí que perguntaram, ou seja, o MEI foi desenquadrado e teve que fazer DAS, mas o MEI, ele pode não ser obrigado a fazer nota, mas ele tem que fazer aqueles relatórios de receita, aquilo é um documento hábil para você, juntamente depois com um documento com DAS, é o documento hábil de você escriturar, de você contabilizar, que lá tem idoneidade. Você pode fazer escrituração com base naquilo. Não precisa questão assim de nota fiscal, você precisa só de nota, não. A não ser, depende muito da questão aí, por que foi desenquadrado do MEI para fazer a contabilidade, né? Tranquilo, pessoal. Inclusive, Everaldo, que o Vanildo acabou de comentar aí, inclusive eu ia até comentar, mas como o Ronan já tinha falado, certo? Aí eu já sabia de fazer. Isso aí aconteceu comigo no escritório, certo? Uma situação dessa. Não teve jeito. Mexeu para tudo quanto é lado. A hora que eu falei para o cliente, você quer mesmo investir na Justiça Federal a respeito disso, certo? Ele pensou, eu falei, só tem uma coisa, hein? Eles vão mexer no vespeiro, certo? E você vai aguentar uma fiscalização, no caso, da Receita Federal? Ah, não sei o que tal, sabia que ele não ia aguentar. Deixou do jeito que estava. Quando ele quitou a dívida, aí ele fez eles pagaram ele a restituição, corrigindo desde a época até o prazo final, certo? É isso aí que o Ronildo, inclusive, que o Ronildo fez e comentou aí, exatamente. Isso aí. Vanildo, quer falar mais, Vanildo? A respeito desse assunto também, do outro. Ou seja, o cara tem uma aplicação perante a Receita Federal corrigida pela Selic, né? Mais 1% quando ele for receber o dinheiro de volta. Tá? Tranquilo. A respeito disso aí, negócio de imóveis, esses negócios de contador, que a gente fica quebrando a cabeça, eu perguntei isso para o Jorge no dia da reunião. Ele falou, olha, a Receita tem tudo isso lá. Eu falei, mas por que não pega? Porque esses MEI, esses negócios de imóveis, falta de pessoal, porque as informações, tá tudo lá. Se você entrar no site da Receita lá, declarações, vai olhar cada declaração daquela, por mais que você nunca tenha feito na vida, vai olhar lá, tipo assim, o manual, vai na DOI, que os cartórios têm que fazer. Tudo que mexe com cartório vai para a Receita Federal, escritura, averbação, mexe, tudo. Toda coisa que você vai mexer em cartório, negócio de imóveis, tem um negócio lá na DOI, lê lá, pergunta lá para você ver o que vai para a Receita. Tá tudo lá. Aí, às vezes, a gente quebrando a cabeça, tentando remendar as coisas, tá a informação lá, não adianta você ficar inventando coisa, porque a Receita já sabe o que tá lá, o correto. Tranquilo. Alguém mais tem pergunta? Eu tenho. Fala. Posso fazer? Não. Então, ficar calado. Não, é porque às vezes tinha outro aí na frente e tudo mais. Veja bem, eu tenho um cliente aqui, a situação ocorreu o ano passado. Ele tinha uma propriedade rural, 50% dele e 50% do outro irmão. Eles venderam essa propriedade real
essa propriedade rural por 20 milhões. Teria que ser 10% para cada um, correto? Não. Só 50. que ele... Não, 50% para cada um. O que aconteceu? Ele pegou o dinheiro total, aplicou o dinheiro e não passou os 50% para o irmão dele. E foi indo até o irmão dele entrar na justiça. Entrou na justiça, aí ele fez com outra coisa. Irmãozinho, sem vergonha, hein? Esse é. Mas eu entendi o porquê. Porque, na época, não sei, uns 20, 30 anos atrás, ele é que tinha o dinheiro, certo? Ele que tinha o dinheiro, os irmãos não tinham nada, esse irmão não tinha nada, certo? Aí ele pegou, colocou o irmão dele como parceiro lá na propriedade rural. Laranja. Uma laranja e não, né? Porque, de qualquer maneira, ele ficou como parceiro, trabalhando tudo e beneficiando na venda de gado, etc. Tudo. Quando chegou agora, no ano passado, foi que aconteceu a merda. E ele pegou desses 20 milhões, me parece que deu 1,5 milhão só para ele. Agora que eu vou cutucar a onça agora, certo? Da manhã em diante, ele vai pular na IAPA. Entendeu? Aí o irmão dele ainda é tão bobo que pagou 200 e tantos mil reais só de ganho de capital. Ele desembolsou o dinheiro. Nem isso ele ressarciu o irmão dele. Certo? E eu ainda falei para o irmão dele, esse ano ainda a receita da fazenda é de vocês dois. Mas não vou pagar nada. Vocês, bom, está aparecendo o seu nome. Se você vai pagar ou não, você vai ter que conversar com seu irmão, então, para ele pagar o imposto de renda sua da pessoa física, tá? Porque todo ano você paga, e além da aposentadoria sua, mais a parte da rural, entendeu? Aí eu pergunto, como é que eu vou fazer a partir dessa declaração dele? Eu não entendi, foi nada. Mas não, ele ficou com o dinheiro, ele não repartiu o dinheiro. Ele ficou com 100%. Certo? E aí? Ele não deu 50%, o irmão dele tinha que dar. O dinheiro está tudo na conta dele, que ele aplicou 100%. E aí? Ele já pagou o imposto lá. Já pagou. Olha, a única saída dele... Engraçado, viu, Veraldo? Peraí. O imposto, o ganho de capital, foi pago individual. Sobre 50%, sobre 50%. Esse aí é que eu quero ver como é que eu vou sair dessa embira agora. Separa a declaração dos dois aí, se ele pagou o ganho de capital, está separado lá. O Ronan já vai explicar isso aí para você. Porque o ele dinheiro fez só o tá ganho de na conta capital dele. porque ele separou a propriedade. Não, só o ganho de capital só. Pois é, mas ele não... O dinheiro ficou tudo na conta ele apropriou indevidamente, poxa. Pois é, e aí, como é que eu vou fazer? Não faz, é na justiça. E pagou o ganho de capital sem ter o dinheiro na conta. Não. Ele tinha quem pagou o ganho de capital tinha dinheiro na conta. Ah, tá. Só que ele tinha, além do ganho de capital, ele tinha que receber 10 milhões. Ele não recebeu nada. E ele ainda pagou 200 mil do dinheiro dele. O outro irmão dele é que ficou com 100% e não pagou nada, não pagou o ganho de capital sobre os 10. Mas o documento que está lá do ganho de capital é separar entre os dois, não é? Tá, exatamente. Vou mas pegar na justiça e pronto, cara. Ele vai ganhar por causa disso aí, ó. Mas aí me parece que eles resolveram lá, ele pôs na justiça, depois ele tirou e acabou entrar em um acordo lá para 2023, que é outra situação. Aí você vai inventar. Aí é o seguinte, porque tem uma outra fazenda que aí é de 3 irmãos, certo? O que ele fez? Com a venda lá dessa outra, ele pegou, comprou as duas partes, certo? As duas partes. Agora, o que ele passou de numerário, eu ainda não sei ainda, referente a essas duas partes. Como diz o outro, eu estou recebendo através dos 10 milhões de reais, que é do outro. Mas esse é para 2023. Eu queria ver
2022, como é que eu vou fazer? Se eu posso colocar esse numerário total na conta dele, porque está lá dentro do extrato bancário. Mas tá errado, certo? O ganho capital vai enxergar errado. Pois é, mas aí vai fictício. Separa os dois. Vai fictício só. E os 10 milhões eu não posso pôr lá na conta do outro. Eu só vou aparecer com a venda. Certo? Mas o dinheiro mesmo numerário está na conta do outro, que o outro não passou para o outro. Eu colocaria na declaração do cara para entrar na justiça, eu colocaria que tantos por cento depositado no nome do irmão, pronto. Verdade, eu acho que é uma boa ideia. Ele jogava o CPF dele. Pronto. Pois é, a única coisa que eu posso fazer é isso aí, nesse fundo, né? Mas aí, só que esse dinheiro nunca vai entrar na conta do outro irmão. Na justiça, depois que ele entrar na justiça, vai devolver. Mas aí ele entrou, depois ele tirou da justiça para fazer um mau acordo agora em 2023. Vamos ver o acordo que vai fazer. Eu colocaria lá, tantos mil no nome do irmão, pronto. Pois é. E ele pode provar de acordo com o ganho de capital que ele pagou. Pode provar, mas só que o dinheiro não está na conta, não está na conta dele, está na conta do irmão. Mas está falando que do irmão, pois é, mas eu coloco o CPF do irmão dele lá, então, e conforme o ganho de capital que ele pagou, o dinheiro está na conta do irmão do CPF tal. Porque aí já é uma prova para ele, perante a Receita lá na frente, que ele tem esses... Só se for numa situação dessa. Quem quer que o Ronan fala aí, o Vanildo? Fala, Vanildo. Eu ainda não entendi direito essa situação. Tipo assim, é um imóvel rural, onde os dois irmãos são proprietários, é isso? Isso, está lá na escritura. A história é antiga demais, tá? Aí, os dois. Os dois exercem atividade rural em parceria, é isso? Tudo, nas declarações de pessoa física. Os dois fazem declaração, tudo como produtor rural. Todo ano eu faço, divido a despesa para cada um, a receita para cada um, pronto, e faço a tributação de acordo com a parceria venda de gado. Aí resolveram vender essa propriedade, certo? 20 milhões. Aí quem recebeu o cheque foi o irmão, né, o mais velho, pegou o dinheiro e depositou todinho na conta dele, no próprio irmão. E não passou nada para o outro. Entendeu? Então, o outro, como diz o outro, eu vendi, mas não recebi dinheiro. Mas o ganho de capital foi feito separadamente. O que eu tinha que fazer, não tem jeito, né? Como é que eu ia fazer tudo no irmão dele? Que a escritura está lá, dizendo que 50% da área pertence a fulano e fulano. Deixa eu te falar. Eu acho que, assim, você às vezes está misturando coisa civil com direito tributário. A parte tributária é a transação que foi feita do negócio, independente se o dinheiro, se o outro pegou o cheque, colocou tudo na conta dele. Foi feita uma operação aí, uma transação onde 50% é de um, 50% é de outro. Esquece esse negócio do dinheiro. O dinheiro você pode até lançar como um direito que ele tem a receber do irmão que não passou o dinheiro. Mas assim, se entrou, porque ele vendeu um imóvel que estava no nome dele lá em bens e direitos, ele vendeu. E o que for da atividade rural, ou seja, o que for incorporado lá, que lançou como despesa, ele vai lançar agora como receita. O que ele está vendendo, que foi escriturado como despesa, ou seja, a venda disso agora é receita da atividade rural. Exatamente, que é o gado que estava lá dentro. Essa questão do dinheiro é o de menos, é o segundo ponto que tem que se preocupar, essa questão do dinheiro. Essa parte aí, Vanildo, essa parte aí vai ser feita. E eu vou, na hora que eu vou descarregar a venda da propriedade, eu vou descarregar lá, efetuada a venda por X, sendo 50% do fulano de tal, CPF tal, correto? E fazer o ganho de capital, foi feito tudo certinho, eu vou informar para a Receita, através do programa do ganho de capital, 50% de um, 50% de outro. Essa parte aí, tudo bem. Agora, o que eu estou questionando é sobre o dinheiro, que é outra coisa, que vai aparecer lá 20 milhões na conta de um e 0 na conta do outro da venda. Você vai lançar bens e direito. Ele tem um direito a receber do irmão que não deu dinheiro para ele. Exatamente. Porque, agora, ou seja, a contrapartida disso lá, que ele teria que...
ou seria saldo de conta corrente, ou ele teria adquirido um outro bem, já que não houve nada disso, o dinheiro não entrou para ele fazer nada disso, você lança lá que ele tem um direito a receber perante o irmão. Eu faria isso. Pois é, e agora eu vou ter que ver lá se o outro vai aceitar, né? Quem está com dinheiro. Eu já falei que tem que aceitar. Eu já pensei, inclusive, nisso aí, certo? Colocar do irmão que não recebeu nada, certo? Colocar um crédito a receber do outro. É isso aí mesmo, certo? É isso mesmo. Ô, Nilda, finalmente, Nilda, fala. Ô, Nilda, levantou a mão. Olha, eu quero fazer mais uma pergunta. Algum de vocês já fizeram alguma declaração eu estou fazendo declaração agora de uma pessoa de 2022 que ele deixou de fazer. Eu fui fazer, o que aconteceu? Fala que precisa do título. Eu lancei o título de eleitor, fala que o título está incorreto. Tá. A única coisa que eu pensei, porque ela mudou para outro estado, né? E ela transferiu o título para lá. E fez outro título, não, ela transferiu para lá, né? Então saiu outro número. Esse outro número dela, talvez ela não comunicou a Receita. Eu pedi para que ela procurasse a Receita Federal e ver se está certo. Já aconteceu com vocês algum caso desse? Mas o título muda sim? Muda? Não sei, assim, pelo que eu vi lá, o título de eleitor dela, o número é diferente. Que cria outra jurisdição. Então, o título está certo, eles pedem o título, eu coloco o título, porque em 2022 já passou a declaração sem título, né? Só porque eu mudo de estado vai mudar o título? Pois é, mas lá no estado onde ela está morando, ela fez outro título e saiu outro número. Exatamente. E aí, quando eu jogo na declaração, fala que o título é inválido. E então, ela vai ter que informar a Receita. Ela vai ter que informar a Receita Federal o título novo para substituir o título velho. Eu pedi para que ela procurasse, mas lá ela estudou, ainda tem daqui 20 dias ainda. Aí eu pensei, falei, deixa eu perguntar para os meninos se já aconteceu algum caso desses. É isso mesmo, então, né? Eu não sei esse negócio de mudar título, não. Não sei, eu nunca entendi isso, não. Não tem lógica ficar mudando título, não, hein? Vanildo, fala. Nilton, quando você vai fazer a declaração que já passou do prazo, assim, o campo título de eleitor ele é obrigatório? Pelo menos foi que eu fui colocar lá, eles pediram o título. Tentou fazer 100? Eu tirei também o título, não passou, cobrou o título de eleitor dela. Não tive caso desses assim, eu achei isso também negócio de título, porque título você manda, hoje em dia, você pôr lá sem título, vai. Pois é, essa não foi, eu pelejei para colocar o título, não foi o título. Eles cobram o título, exige o título de eleitor. Quando eu exijo que ela mandou para mim, agora não vai, porque fala que o título é inválido. O número do título, até onde eu sei, ele não muda, você transfere, você muda de seção e zona, mas o número que eu saiba é o único no Brasil inteiro. Alguma coisa está errada aí, Nilton. Não tem alguma coisa errada, que eu não estou conseguindo entender. Eu pedi para que ela procurasse a Receita Federal para ver o que está acontecendo, sabe? Ô, Nilton, deixa eu perguntar um negócio para você. Será que ela não fez um outro título novo lá, ao invés de transferir o daqui? Aí você tem que ver, pergunta, né? Se ela criou um outro título, você vai bater na mesma tecla aí e vai falar que não dá, porque o que está registrado na Receita Federal aqui é o antigo. E se ela mudou de jurisdição e fez um título, eu perdi meu título, não sei o número e tal, aí os cartórios faz outro, não faz? Talvez pode ter sido isso. Foi uma luz que você me deu, Joeli. Eu vou perguntar para ela se se foi transferência ou se foi um novo título. Você pergunta para ela, você tem 2 títulos? Ela vai falar, eu tenho. Deixa eu ver os 2. A numeração não vai bater. Você, então o segredo está aqui. Tá bom. Não, então alguém tá bom, Joeli. Foi bom, amanhã eu vou ligar para ela e vou conversar sobre isso. Se a Nilton não tiver um, eu tenho uma aqui, assim, só para poder fechar. Eu pergunto, quando a gente pega a declaração do imposto de renda, a pré-preenchida, eu peguei um caso lá, que
nas declarações anteriores ele não tinha saldo bancário. E nessa daí apareceu o saldo bancário. Só que os rendimentos não condizem, lá do banco está maior. Como é que eu vou fazer com essa nhaca? Continua o saldo bancário ou vai ter que pagar alguma Eles pedem para você conferir. Ué, mas se o dele é zero, pela conta dele é zero, né? Mas Então, ele tem que colocar o correto. bancária. Eles erraram. Mas exato, mas a conta bancária dele bate com o extrato que ele tirou. Tira o extrato lá, deixa eu conferir. Conferir e dá igual. Só que ele nunca declarou esses extratos para as declarações anteriores. Nunca declarou a conta bancária. Nunca declarou a conta bancária. E agora? Eu deixo a conta bancária. Exato, declara agora. Só que não vai ter suporte para poder fechar com o saldo que está lá. Ou eu ponho no meio do ano anterior. Você vai alterar essa declaração também, certo? Do ano passado, certo? Para fazer correto. Mas aí eu tenho que ir alterando aí até para saber onde é que está e aonde eu tinha suporte para poder dar esse saldo bancário. E se ele não vai ter suporte de maneira alguma, fica da mesma situação. Aí, Geraldo quer falar. Fala, Geraldo. Fala, Geraldo. Eu quero falar da Nilda, né? Deixa eu terminar isso aí. Marcelinho. Fala, Geraldo Marcelinho. Eu quero falar da Nilda. Pode terminar o seu. Tá. Ivanildo, Ronan. Saldo de conta, se eu não estiver enganado que o Jorge falou, e também está nas perguntas e respostas, você é obrigado a colocar, se for, acho que é R$140 ou é 120, uma coisa assim. Você é obrigado a declarar. Tem gente que realmente não passa para o contador que tem R$200 lá sobrou lá de saldo, puxou o extrato lá, R$200. Não declara isso aí não. Às vezes nem fala que tem, né? Aí às vezes tem uma aplicação nessa pré-preenchida, vem para pegar muito dessas coisas aí que não diz para o contador. Vem lá na declaração e o cara nunca entregou extrato, não tem nem conta. Aí, peraí, na Receita disse aqui que você tem uma conta aqui no banco tal. Faz assim, como é que você vai fazer, né? Você entendeu aí o que eu disse, né? Apareceu um saldo bancário, porém ele nunca declarou sua conta bancária, só que os rendimentos ficam muito abaixo do total que está lá. É tipo caixa 2, né? Ô, Joeli, ele apareceu em rendimento do ano passado, né? Ele apareceu a conta bancária. Repete aí que eu não consegui. Ele apareceu a conta bancária do ano passado. Aí você chega, pega, dá continuidade, pronto, deixa o dia que ele está lá, ué. Geraldo. Deixa, né? Geraldo. Fala. Joeli, esse dinheiro está na conta dele já tem quantos anos? Esse dinheiro tem muito tempo. Não, isso aí vem. Esse saldo é muitos anos. Não, esse saldo aí a cada ano ele renova, né? Pois é, ele faz a retificadora das declarações anteriores, trazendo Pois é, mas se eu fizer a retificadora, certo? Cada ano desse. Dando a sonegadora aí é brabo. Os últimos 5 anos. Sonegação. Joeli, a diferença é grande? É grande. De um ano para o outro, é grande? Dá. De um ano para o outro, dá. E os rendimentos dele ficam muito abaixo do... Pois é, mas aí é o que eu ia falar, oferece a tributação, mas se a diferença é grande, aí não tem nem jeito, né, de fazer carneirinho mais. E como é que eu faria? Suponhamos que a diferença fosse 30 mil, um exemplo. Ele tem bens, né? Seria 30 mil com tributação. Ele tem bens na declaração? Casa, salas, tem isso? Tem, mas mesmo assim não vai põe como aluguel. Então põe como... Casa, só casa. Aí o móvel pessoal só. Mas põe como aluguel. Oferece a tributação. É o lugar que ele mora, como é que eu vou pôr aluguel? Alugou um quarto da casa, pronto. A Receita não vai pegar. Mas mesmo assim não vai dar, ué. Desgraça aí, ó. Não, senhor, pode ser feito isso aí.
Se eu pegar 30 mil e dividir por 12, vai dar quanto? Vai, 3 mil. 2.500 por mês. Menos de 3 mil 2.500 por mês. 2.500 por mês. 2.500. Exato, certo. Aí, e jogaria esse rendimento aonde? Como aluguel? Ué. Aí, para quem? Você perde quem? Mas lá, por enquanto, a declaração não pede ainda. Não pede o quê? Mas pede o nome. Não pede o nome, mas você pode pôr o nome. Eu não quero nem escutar o Eli. Vai. Pede o nome e pede o CPF. Se você fazer carnê-leão, pede, mas lá na declaração, lá tem como você fazer o lançamento do aluguel lá sem informar nada. Pois é, não sei se eu coloco naquela parte de rendimento isento, rendimento tributado, tá certo? Pessoas físicas e exterior. Isso. Lança lá, aluguel. Pois é, aí ele vai estar sujeito à receita cobradeiro lá. Mas não, aí você já vai apurar o GPS, imposto. O INPS. Não, o INPS. Não, aluguel não tem INS. Tem não. Não, pois é, mas lá não tem fala. INSS, não. O aluguel não tem É, INSS. não, eu entendi, Elias. Só que você falou, para mim colocar recebido de pessoa física, certo? Mas lá, eu vou lá e eu só vou jogar mês a mês o valor, só e pronto. Isso, e aí já vai para a declaração e apura o imposto. Tudo bem, mas aí amanhã... Cobra o saldo bancário, aí. Amanhã você pode cobrar a previdência dele, porque não... Cadeia. Ô, meu Jesus! Aluguel não tem previdência. Mas lá não fala aluguel. O aluguel lá tem um campo de aluguel. Então, quando no campo de aluguel, eu concordo com você. Mas no campo de aluguel para colocar. Pois é. Coloca no campo de aluguel, oferece a tributação, 30 mil reais lá, paga o imposto, fala para ele, teve que pagar porque o seu saldo bancário aqui aconteceu isso e isso. Então, tem que... Aí eu tenho que fazer de uns 5 anos para cá? Não, faz só esse ano, moço. Só esse ano. Sei. Fala, Geraldo. Aproveitando, Joeli, olha direitinho lá, recebido de pessoa física, que tem um campo específico para aluguel. Tá? Não, eu sei, agora eu entendi. Tem um campo lá. Voltando à Nilton, título de eleitor não dá erro, dá advertência, passa normal, ela transmite normal. Porque quando dá erro, é vermelhinho lá. Quando dá amarelo, é advertência. Passa tranquilo. Não precisa se preocupar com o título de eleitor, não. Mas o meu caso, então, eu vou... Geraldo, lá não transmite, ele está dando vermelho. Aí, eu acho impossível. Eu alterei a minha aqui, que eu mandei, dá só amarelinho. Não dá vermelho, não. O título de eleitor não pode dar vermelho. Pois é, então eu estou achando que é o caso que o Joeli falou. Ela deve ter adquirido outro título lá. Dá vermelho é porque o título está errado. Então, você deixa em branco que passa. Pois é, mas o que aconteceu? Tirei ele, deixei em branco, aí fala, falta o título. Está tendo alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Eu tirei o título, fala que precisa do título. Eu coloco o título, fala que o título é inválido. Se você colocar... Olha lá, Nilda, se está vermelho ou amarelo. Pronto. Está vermelho. Está vermelho porque você colocou... Está vermelho porque você colocou o número de título errado. Quer ver? Eu vou voltar aqui na minha, aqui, para você ver para mim, só para tirar a dúvida aqui. Ó. Pois é, meu irmão, eu estou concordando com você, mas o meu caso lá, eu coloquei, deu vermelho, eu tirei, não passou, pedi o título. Aí que é a minha dúvida. A única coisa que eu estou agora pensando, igual o Joeli falou, ela deve ter adquirido outro título lá. Não. Aonde ela está morando. Nilton, dá vermelho quando você coloca o número do título errado. Aí dá vermelho. Pois é, meu irmão. Mas aí, o título, ela mandou o título certinho. Não coloca. Se está dando vermelho, não coloca o número do título, deixa em branco, que aí passa, aí dá só o amarelinho. Tá? Pois é, mas eu tirei o título, ainda fala que eu cobro o título de mim. Quando eu vou transmitir, cobro o título. Ele dá advertência, fala que falta o título, mas não tem importância. Quando dá amarelinho, transmite. Dá okay, quando dá amarelinho, transmite.
Mas a minha não transmitiu, Geraldo. Eu acho impossível. Também. Pois é, Eu acho estou impossível. com uma dúvida que eu não estou conseguindo entender. Já dei 2 dias que eu estou seu batendo programa nessa do tecla imposto lá de e já renda. deixei de mão para lá e falei, Tô não, deixa fazendo- isso aí, eu fiz o teste eu vou aqui, resolver ó, esse problema depois. Eu fiz o teste aqui, eu coloquei o nome do título errado, dá vermelhinho, aí não passa. Aí eu tirei o nome do título, dá amarelinho, passa normal. Aí vai dar advertência. Eu vou tentar entendeu? lá e eu vou tentar, assim, para me ver, qualquer dúvida eu volto a falar com você, Geraldo, da manhã. Posso, né? Pode. É Aqui, porque ó. eu não estou no escritório agora, estou fora, né? Mas estou em casa. Mas eu gostaria até de estar lá agora, nesse momento, para mim fazer esse teste e mostrar a minha dúvida, sabe? Mas não consegui. Aqui, ó. Quando dá vermelhinho, aqui, ó. Título inválido. Título eleitoral está inválido. Aí, o que eu faço? Eu deixo ele em branco. Tá? Deixo ele em branco. Aqui, vou deixar ele em branco agora. Tá? Vou voltar aqui. Aí, ó, ele está amarelinho lá. Por quê? Tá Aí seu transmite normal, né? Com ele amarelinho, que é só pendência, amarelinho né? transmite normal. Aí ele vai falar, ó, título de eleitor não foi informado. Ele vai falar, título de eleitor não foi informado. Vai estar amarelinho, ele transmite normal, tá? Fiz o teste aqui agora. Então tá bom, termina amanhã aí, eu vou Fábio. tentar mais uma vez, qualquer dúvida eu volto a falar com vocês e se der certo eu volto a falar na próxima terça. Quando, Geraldo, é porque o título ainda não é obrigatório ainda, certo? Na declaração, porque o dia que for obrigatório, aí as coisas mudam, né? Ainda passa cedo, só com a advertência. O título nunca foi obrigatório. A mesma coisa, quando você informar cônjuge e não formar o número do CPF do cônjuge, ele vai dar advertência, mas passa. Tá? Número do título não impede transmissão, tá? Tá bom. Beleza. Então, tá Obrigado. bom, obrigada, Geraldo. Vanildo, por último. Acabou. Do Joeli, esse negócio aí, estava discutindo, pô, aluguel, sabe? Você fica pensando, aí você vai para o aluguel. O que é rendimento de aluguel que você tem que fazer? Você tem que jogar no Carnê-Leão. Aluguel não é devido lá na declaração. Esse negócio de pôr na declaração é o jeitinho brasileiro, né? Porque o aluguel é Carnê-Leão. Tipo assim, se eu estou recebendo aluguel em dezembro, tem que pagar o imposto até o final de janeiro. Não é lançar direto na declaração para poder pagar se der imposto ou não, fazer o cálculo. Pois é, mas 2.500 não dá Carnê-Leão. Isso, Everaldo. 2.500 não dá Carnê-Leão. Mas assim, você é obrigado a fazer Carnê-Leão, por mais que não tenha imposto. Mas 2.500 que você não vai recolher nada. Ué. Como é que você vai fazer? Você tem que fazer o Carnê-Leão. A Receita pode te exigir o Carnê-Leão. Então, quanto mais você mexe, assim, coisa errada, aí sempre está descoberto. É aquele negócio, a toalha pequena. Você levanta, mostra a parte de baixo. Desce, mostra a parte de cima. Não tem para essa coisa aí. Tá bom. Beleza, pessoal. Não vou nem perguntar, né? Ó, então, até terça-feira, se Deus quiser. Eu pensei que o negócio não ia acabar cedinho. No fim, estendeu até absurdo, né? Tchau, pessoal. Verdade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Por enquanto, né? Boa noite, boa semana.